começando aqui o nosso 16º episódio do nosso podcast da Lapinha. Hoje eu vou bater um papo com a minha professora de português, Leila Cordeiro, mas ela hoje vai bater um papo com a gente sobre política, porque ela é candidata à vice-prefeitura de Lagoa Santa. Boa noite, professora. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui. Eu falo que a gente não pode perder a esperança, né? Verdade. Quando a gente tem essa oportunidade de ver um aluno tendo sucesso, assim, é isso. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre, né, notar que a vida ela pode ser transformada em qualquer momento, dependendo do desejo de cada um de nós. Estou muito feliz de estar aqui com você. Verdade. Você é parte e fez parte e ajudou a lapidar o meu caráter, e não só o meu caráter, como o caráter de todos os meus colegas e amigos da época lá da Lapinha, né? De pouquíssimas bagunças que a gente fazia. Oh. Vamos bater papo aqui sobre política e sobre as suas propostas, o que está acontecendo em Lagoa Santa. Hoje, 16º episódio do nosso podcast da Lapinha. Primeiramente, eu quero mandar aqui um abraço para os nossos parceiros e patrocinadores do nosso programa podcast da Lapinha. Beto e Gisele, abraço e grande beijo para vocês. Se vocês estiverem precisando de uma carne de excelência, vocês vão procurar no Boi no Grill, que fica no endereço Pinto Alves. Me ajuda aí, qual que é o endereço? 3.851. 3.851. Vocês vão procurar pelo Beto, ou pelo Bruno, ou pelo Juninho lá. Vão atender vocês com todo carinho e dedicação. Boi no Grill, os nossos patrocinadores da noite. Abraço para todos vocês, tá bom? Deliver, só ligar no número aí, tá bom, gente? Abraço pro Beto e pra Gisele. Professora, tudo bem? Tudo ótimo. Professora, mas também candidata à vice-prefeitura de Lagoa Santa. Isso mesmo. Como que é carregar essa responsabilidade de ser candidata à vice-prefeitura de uma cidade tão querida e importante no vetor norte? Guilherme, estar candidatando a vice-prefeitura significa que a gente pode fazer mais do que está sendo feito, né? Quando as pessoas propõem para a gente ocupar um espaço, significa tá aí para todo mundo. E as pessoas, elas precisam ocupar o espaço, independente se é homem ou mulher, para fazer a diferença. Então, quando eu fui convidada, não é a primeira vez, né, que eu estou aí me candidatando, já é a terceira, mas como vice-prefeita do lado genesco tem sido um aprendizado, tem me mostrado que a gente pode fazer muito mais e ser melhor na vida dos outros. Então a política, ela tem que ser uma política de transformação, não é por poder nem por dinheiro. Não sei se você sabe, eu já sou aposentada como professora e sou advogada também. Então, quando a gente se propõe a participar de um momento desse, que é uma cidade que eu escolhi viver, né? Eu sou do Vale de Jequitinhonha, mas moro em Lagoa Santa há 28 anos, então eu escolhi viver aqui e eu tenho uma vida pública aqui na cidade. Então, onde eu chego, tem aluno que já foi meu. No meu último ano já era assim, filhos de alunos meus, falo assim, meu Deus, já tô velha mesmo. Então, assim, é uma vida de participação, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente estar na política. A pessoa fala assim, eu não gosto da política. A política muda a vida da gente em todos os sentidos, né? Qualquer coisa mal gerida, ela impacta a vida de todo mundo. A política está presente em tudo, né? Tudo. A gente tem a política da família, a gente tem a política nas igrejas que a gente frequenta, a gente tem a política na sociedade, a gente tem a política partidária. Então, a política, ela faz parte da vida da gente, né? Você mora aqui num condomínio, existe a política da boa vizinhança, né? De saber como portar, porque deslize impacta a vida de vários moradores, por exemplo. Leila, eu quero te perguntar, quem é a Leila Cordeiro? Quem é a professora, a mãe, quem é a amiga, a esposa? Quem é essa mulher que tem toda essa coragem e toda essa força de vontade para fazer
o que determinadas pessoas te colocam ali como um desafio. Quem é Leila Cordeiro? Leila Cordeiro é uma mulher lá do Vale, nascida no Vale. Nós temos uma única opção: resistir. Eu nunca fiz da minha condição de filha de funcionário público com dona de casa um limite para que eu estudasse, para que eu crescesse, para que eu fosse onde fosse. Eu nunca fiz da minha vida de menos favorecida uma vida de vitimismo. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sou a primeira de 7 filhos a ter faculdade. Eu sou a quinta, eu brinco que eu sou a quinta da primeira geração, depois de mim vieram 2. Então eu sempre escolhi estudar. O estudo sempre foi a minha fonte de conhecimento, a minha fonte de transformação. Então, sempre gostei de futebol não, tadinha, a bola vai para um lado, a professora vai para o outro. Futebol não, joguei handball. Quando ela ficava na sala, a gente também ia para o outro lado, vocês lembram disso, né? Então eu joguei handball, fiz parte da seleção da minha cidade de handball, toquei na banda de música durante 5 anos. Então todas as oportunidades que eu tive, eu soube usar. Abraçou. Muito, né? Eu comecei a dar aula com 17 anos. De 17 para 18 anos, a minha primeira turma tinha 30 alunos. Eu tinha 18, a minha turma tinha 30 alunos de 10 anos. É uma jovem pegando alunos, né, dando aula para alunos de 10 anos, e era total respeito. Então, para ir trabalhar, eu saía de casa às 5h30 e ia na carroceria de um caminhão. Para voltar para casa, era de carona. Se não tivesse, era a pé. Eram 17 quilômetros andando. Chuva, essa coisa toda. Então, assim, eu sempre optei por fazer a diferença. Eu já sabia que meu salário era baixo, mas eu nunca reclamei. Eu escolhi ser professora. Escolhi ser professora. Então, acho que isso é muito importante, né? A transformação, ela começa da escolha da gente. Eu queria fazer engenharia. Não tive oportunidade, né? Porque a minha família não tinha condição de pagar para eu vir para Belo Horizonte ou uma outra cidade. Eu fiz letras por oportunidade e hoje eu acho que eu não seria outra coisa que não fosse professora. Então, ser professora hoje é ser o que eu sou hoje. A Leila de hoje foi moldada pela profissão que ela teve. Então, ter contato, conhecer pessoas, mudar a vida. Porque ninguém fala assim, olha, lá está meu médico, nossa, olha, meu dentista. Não, minha professora. Então, é uma profissão de transformação, embora pouco valorizada, mas de extrema importância, que ninguém chega a lugar nenhum que não passe pelas mãos de um professor. Precisamos de um mestre, né, em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ter um auxílio, alguém que a gente possa ter como referência, né? Precisamos dessa pessoa para nos dar um norte, né? É isso, a gente precisa mostrar. Eu sempre tive esse cuidado de mostrar para os meus alunos que podia ser mais. Porque eu acho que é função, estudar ainda é pouco, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente fala assim, meu Deus, eu não sei nada. E é na busca do conhecimento é que a gente se transforma. Então, como você disse, além de esposa, né, tem um companheiro que é companheiro mesmo para tudo, né? Antes de entrar de aceitar qualquer desafio, a gente faz uma reunião. Gente, o que vocês acham? Aquela reunião familiar primeiro. Sim, o que vocês acham? Não, vai que a gente tá junto. E é isso. E tem os 3 filhos, né? O Luiz Paulo, que você conheceu pequenininho lá na Lapinha, em 97, né? E hoje está aí um rapaz. E a Laura e a Luísa. E não é fácil ser mãe, dona de casa, professora, estudante, né? Durante 5 anos, eu, além de tudo isso, eu ainda fazia direito à noite, né? Me tornei advogada em 2015, mas eu só fui para a profissão mesmo
depois que eu já tinha me aposentado, então eu peguei a carteira da ordem no ano de 2024, depois de 11 anos de formada, depois de 9 anos de aprovação, porque uma carreira, ela tem que se encerrar para outra começar, para você fazê-la de excelência. Então eu não poderia exercer uma outra profissão tendo 2 cargos encerrar como professor. ciclo. Sim, para começar outra. E aí de repente, né, vem a política. Pausa. Não vamos falar sobre política ainda. Vamos tentar dividir aqui em 2 blocos. Nós vamos primeiro bater papo com a nossa professora Leila. Quem é essa pessoa, mulher forte, de vigor? Leila Cordeiro. Depois nós vamos entrar no aspecto de política. Então, dentro dessa sua trajetória de vida, eu quero que você se aprofunde um pouco mais. Como que aconteceu a sua vinda para Lagoa Santa? Ixi. Então, em 2 anos, eu mudei para 11 lugares diferentes. Cigana, professora? Quase, né? Você sabe que ali na Lapinha tem um cigano, quase que tem um cigano lá de vez em quando. Tem. E em 94 foi a primeira vez que eu vim em Lagoa Santa, né? Porque o meu marido, ele trabalhava com obra, então ele precisava mudar constantemente. Então, em 94 eu conheci Lagoa Santa. Então vocês vieram muito pelo motivo do trabalho dele. E aí eu abandonei a minha profissão de professora para veio, bebeu a água. Sim. Isso. E a gente sempre voltava. Ia para uma cidade, voltava para Lagoa Santa. Porque o patrão dele tinha um sítio. Então esse sítio era o nosso ponto de apoio. Qual bairro, professora? O Videoguerra. Por enquanto, professora, depois nós vamos conversar com a candidata. No mesmo bairro que eu moro há 27 anos, que é no Videoguerra. Certo. Então era o nosso ponto de apoio. Uhum. Então a gente foi para Sete Lagoas, a gente foi para Congonha, a gente foi para Ouro Branco, a gente foi para um monte de lugar, chegamos na Lagoa Santa. Em 96, agosto de 96, eu falei assim, agora não dá mais. A gente precisa firmar, criar raiz. Porque o Luiz Paulo já tinha 4 anos. Precisava ir para a escola. Então chegamos aqui, a gente tinha comprado um lote em Sete Lagoas. E aí nós falamos, né? Teve a oportunidade de ter essa troca de um lote de Sete Lagoas para Lagoa Santa. Falei, pronto, tá tudo certo. Então a gente veio para cá em 96, agosto de 96, que nós começamos a criar raiz. Já pegaram a festa de agosto ou foi depois? Não, pegamos a festa de agosto de barraca da rodoviária. Até lá embaixo. Comprando brinco de 50 centavos como se fosse hoje. Era maravilhoso. Era. E então assim, eu peguei o último carnaval de rua, se não me engano 97, foi o último carnaval de rua, com desfile, passista, né? Escola de samba, satanza, aquela coisa toda. Pegamos a festa de agosto, de barraquinha da rodoviária até lá na igreja Nossa Senhora da Saúde. Peguei a festa da Lapinha do Doce, mas nós vamos falar da Lapinha. Nós vamos falar da Lapinha também. Em outro momento. Vamos criar um braço aqui sobre a Lapinha, é importantíssimo isso. Então, eu conheci Lagoa Santa a partir deste momento, de 96, e aqui faz 28 anos que nós estamos aqui. Com 2 filhas nascidas em Lagoa Santa. Hoje, né, infelizmente, pela falta da maternidade, as mães têm que ir para outras cidades. Mas minhas 2 filhas nasceram aqui. Para fechar um pouco dessa história pessoal, da sua trajetória de vida, até a gente entrar no âmbito da política, como foi a sua temporada ali, os últimos acontecimentos, até realmente participar do primeiro convite ou da primeira vontade de participar, de entrar mesmo no mundo da política. Isso foi em qual ano? 2020, eu era diretora da Escola Padre Menezes. É uma escola que é de coração, eu reencontrei muitos colegas, né? E como diretora, que eu assumi o cargo de diretora em 2015. Ao lado do hospital ainda? Ainda. No prédio antigo, uhum. Né? Em 2016 que eu assumi a direção da escola, mas em 2012 eu era vice, então eu passei
por essa professora, vice-diretora e diretora. Em 2018, a escola estava passando por uns problemas de estrutura, né? Aí a gente fez um dossiê com a ajuda do Luiz Paulo enquanto arquiteto, de engenheiro, para mostrar que o prédio, ele, embora estivesse com a estrutura bacana, ele apresentava problemas seríssimos estruturais que a gente precisava mudar. E aí eu fui atrás, pedindo ajuda, tentando ver o que a gente conseguia, até ser ofertado para a gente o prédio novo, lá, né, na Avenida Felipe Rodrigues. Onde está situada hoje. Hoje. E essa história toda, a senhora ainda não tinha entrado na política, então? Não, foi em 2018. Certo. E aí a gente mudou para o prédio, carregando... Já estava uma sementinha ali sendo plantada, né, na verdade? Aí a gente mudou para o prédio, carregando praticamente nas costas tudo. A gente contou com a ajuda de professor, de aluno, para fazer a mudança, né? Porque o Estado, ele não... O Alexandre estava presente? Não, Alexandre, um abraço para você. Eu te vi na escola do Dr. Lundes. Alexandre, você deve estar com 214 anos. Você não fica velho mais não, Alexandre? Misericórdia. Que é isso, gente? Conta o segredo pra gente, Alexandre. Conta o segredo pra gente, Alexandre. 214 anos, não fica velho. Desde a época da escola da Lapinha, eu te vejo do mesmo jeito. Nem um fio de cabelo branco na cabeça. Me ajuda aí, ué. Aí em 2018 a gente mudou. No processo de mudança, chegamos lá, tinha quase 90 mil reais de conta de luz atrasada, porque o prédio é do governo federal e a escola é do Padre Menezes, do lado do hospital? Não, do novo. Mas sem ser utilizado? Já tinha essa conta? É porque a estrutura é muito grande. Uhum. É uma estrutura... Ou seja, era uma conta praticamente de uma manutenção elétrica lá do que era usado para manter o prédio mesmo, a estrutura mesmo parada, assim, em funcionamento. O prédio ficou parado e fechado 1 ano e meio. Uhum. Né? Então, aí quando a gente entrou, a gente mudou tudo. A CEMIG foi lá e cortou. Lembro como se fosse hoje. Chorei muito porque, né, a gente... Ir para um prédio daquele, um prédio construído para ser escola, faz toda a diferença. É um nível que não tem ainda. Então, quando a política, política pública de qualidade, ela faz isso. Ela constrói aquilo que tem que ser, sem precisar ficar fazendo puxadinho, aquela coisa feia, né? Então, um prédio maravilhoso. Eu pensava assim, meu Deus, esses meninos já matavam aula, ficava correndo atrás de menino no corredor. Como que eu vou fazer com esses meninos? É muito. A gente não teve problema. Os alunos, eles sentiram bem, porque o espaço é muito bonito, se sentiram valorizados. Então a gente não tinha problema com matar aula. Foi uma transformação muito grande. Foi assim, para todo mundo. Para quem quer realmente, né? Porque quando você quer fazer diferença, independe do lugar, você faz. Mas quando você está num lugar bonito, você fala assim, nossa, dá para fazer muito mais. Houve um pertencimento ali, né? Dos alunos, né? De uma valorização mesmo. Sim. Isso realmente é uma questão extremamente importante, né? Eu acho que para você pertencer ao lugar, você tem que gostar. Isso é da vida da gente. A gente precisa pertencer. Eu só gosto e valorizo aquilo que eu me sinto parte. Senão, pode acontecer o que for. Que não faz a menor diferença. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão aí do Padre Menezes. Hoje, como que está aquela estrutura? Como que está funcionando ali? As aulas? O que está acontecendo ali naquele espaço ali? Olha, já tem quase, hoje são 30, então depois de amanhã faz 9 meses que eu estou aposentada. Então eu vou lá, vejo os meninos, então assim, eu não participo direito, porque eu falo que a gente tem prazo de validade. Então meu prazo de validade enquanto professora chegou ao limite. Então eu sinto falta dos meninos, dos meus colegas, mas de estar na sala. E te perguntar sobre isso, não. Estar na sala não. Sabe por quê?
Hoje é muito difícil você lutar contra isso aqui. E você foi meu aluno, você sabe. Como eu... Na nossa época não tinha. Não tinha. Como eu primo, né, na hora de explicar a matéria, eu acho que o aluno tem que estar prestando atenção. Na hora de corrigir a atividade, o aluno tem que estar... A senhora acha que essa ferramenta, que hoje é basicamente uma excelente ferramenta, né? Se souber usá-la, sim, é uma enorme ferramenta. Ela hoje está sendo usada de uma forma muito mais para as coisas que não estão agregando na sala de aula? Sim. Por exemplo, a gente pede, vamos pesquisar? Nossa, não tem crédito. A escola dispõe de internet? Não consegue, porque quando eu fui fazer um orçamento, era muito dinheiro para liberar para todo mundo. Não consegue. E se todo mundo acessar, a qualidade cai, então não vai ter jeito. Né? Então, quando eu pedi assim, vamos pesquisar, não tem jeito. Mas para o joguinho tinha, pelo WhatsApp tinha, entendeu? Perde muito tempo com coisas inúteis. Na minha época a gente soltava bombinha. Olha. Era. Soltava bombinha. Mas era menos. Não é? Eu falo, a pessoa, nossa, encontrei com o Fred, lembra do Fred, né? Demais. Pois é. Encontrei Fred, com ele. churrasco, fogo de chão. Nossa. Fred, abraço pra você, Fred. Maravilhoso, Fred. Fred pro João aí, 2 irmãos, amo de paixão, abraço pra vocês, viu? Tava maravilhoso aquele churrasco, tá, Fred? Onde vocês comeram churrasco? Conta. Lá no Senhor Ari Gonçalves. Tá. No aniversário legal, do filho legal. dele. Foi muito maravilhoso. Aí o Fred, Famoso Pelota, abraço Pelota. Dei trabalho demais. O trabalho de antes era diferente. Era só uma conversa. Hoje não. Hoje é As coisas mudaram Sim, muito, né? Os arranjos familiares mudaram também. Igual eu estava conversando num grupo um tempo atrás, uns minutos atrás. A questão é o seguinte, a família também, ela perdeu muito o controle dos seus filhos. Porque antes a mãe não precisava trabalhar, ficava em casa, educava. Hoje todo mundo sai para trabalhar e os filhos muitas vezes ficam sozinhos. E quando chega no ensino médio, os pais falam assim, não, já está responsável, você é responsável por você. Não é. É a fase que mais precisa de apoio, de ajuda. Então, hoje a internet, há um projeto de lei aí, não sei se você está acompanhando, para impedir que o telefone seja usado na sala de aula. Então, há um projeto de lei para que o telefone seja proibido na sala de aula. O que a senhora conta para a gente então, por exemplo, algumas escolas que dão acesso a um tablet, por exemplo, é porque vai ser controlado, mas pelo que eu sei isso é levado para casa, o aluno devolve no fim do ano, ou se ele está na 7ª série ele devolve só quando vai sair da escola no nono, que agora tem o nono, né? Na nossa época, na minha época não tinha o nono. A gente custava fazer até 8ª e arrumaram o nono agora. Mas enfim, não era dessa forma. Estamos em inversões de valores, professora? Não, eu acho que a tecnologia na sala de aula ela não é ruim. Agora, você como pai, você tendo um filho aí de 7 anos, por exemplo, você não deixa com que ele usar telefone nem nada. Você se sentiria confortável recebendo um tablet para uma criança que você não teria como dar acesso em casa? Não. Realmente não. Então, é uma situação bem complicada, Guilherme. Por quê? Porque são duas situações. Você proíbe e tem pai que acha lindo. E o professor aqui no meio. Pra gente, na sala de aula, é muito complicado. Porque você marca uma aula, por exemplo, para dar. Tem pai que deixou o menino levar, tem pai que guardou. A gente sabe que a realidade é essa. Porque a tecnologia entrar na vida de uma criança de 7 anos tem que ser através da família, não da escola. Porque tem que ser acompanhada. Tem que ter um diálogo aí. Houve um diálogo para perguntar o que vocês acham? A senhora entende que hoje existe, principalmente nessa questão da tecnologia, existe uma forma de educar como se todos fossem iguais? Deveria ter uma forma de ensino um pouco mais
direcionada para cada indivíduo, ou seja, para cada criança, até mesmo no aspecto de personalidade, assim? Não. A gente não consegue. A gente tem o mesmo método para ensinar todos, mas todos não aprendem da mesma forma. Infelizmente, hoje, a gente tem aí 40 alunos, 50 minutos de aula. 10 para chamar a atenção para eles voltarem a ficar no lugar. Quando entram na sala? 20 você consegue fazer alguma coisa, mais 10 para você terminar. Então, é tão complicado que a gente não consegue mensurar. O ideal seria tratar todo mundo diferente para se tornar igual. A gente não consegue. É humanamente impossível o professor tratar 40 alunos de forma diferente para se tornar igual. A gente consegue tirar dúvida, a gente consegue ter um atendimento diferenciado. Uma base, né? Isso. Por que a educação é tão difícil? Porque não depende só do professor e do aluno. Depende daqui da família, depende da sociedade. É tudo junto. É uma ação global, conjunta. Porque hoje, quando a gente, já aconteceu comigo, eu ligava para o pai, olha, para a mãe, sua filha veio com a roupa assim, o que você quer que eu faça? A filha é dela, não é minha. Então, a família, ela está colocando a responsabilidade... Os tempos mudaram? Muito, né? Porque eu conheço o meu filho. Você conhece seus filhos? Porque há situações em que a família não conhece. Meu filho não faz isso. Não, meu filho está assim por causa de fulano de tal. Não, é da gente. Ninguém obriga ninguém a nada. Você vai porque você está predisposto a ir. Os tempos mudaram, os arranjos familiares mudaram. Os valores mudaram. Na nossa época, fazíamos muita bagunça. A gente matava a aula, a gente fazia muita coisa de errado. Mas eu me atrevo a dizer que a questão do respeito de todos dentro da sala de aula, os valores eram muito diferentes do de hoje, né? Os princípios eram mais ali colocados assim em pauta, eram mais a gente tinha um respeito maior, né? Tanto com os professores, pais, a diretoria ali, a gente até na questão da bagunça, em fazer bagunça, era diferente, né? Às vezes matar uma aula e ir pra Gruta da Lapinha bater papo ou tocar violão, né? Era uma bagunça pra gente. Sim. Os tempos hoje são muito diferentes. As bagunças de hoje são uma coisa assim, muito pior, né? Os valores são diferentes. Há questões de violência, né, contra funcionários, contra professor. E aí quando você chama, o pai fala, meu filho não faz isso. Os valores, eles são internalizados. É aquilo que você tem. A criança e o jovem só repete aquilo que ele vê. O preconceito, ele repete porque ele viu. A violência, ele repete porque ele viu. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce violento. É tudo uma consequência daquilo que é visto. Então, se a gente não tiver esse cuidado, porque hoje também todo mundo quer dar pitaco na educação. Nossa, né? A gente está vendo muitas coisas estranhas acontecendo. Antes a educação o professor tinha autonomia e autoridade para lidar na sala de aula. Ele estudou para aquilo. Hoje não. O pai, não pode ler tal livro porque tal coisa. Quando que seu pai foi na escola ou sua mãe reclamar de um livro que a gente deu para ler, né? Jamais. Entendeu? Então, assim, hoje as histórias, elas são contadas para que a pessoa adquira conhecimento. De repente está acontecendo algo, nós nunca passamos por uma fragilidade emocional tão grande, né? O professor era referência e autoridade, exatamente. Hoje não, hoje está todo mundo adoecendo, porque o mundo está para ontem, não é para hoje. É tudo a tempo e a hora. Eu quero um telefone moderno, eu quero agora. Eu quero isso, eu quero agora. E não é assim, é tudo no tempo. E hoje os pais estão entregando tudo muito fácil para os filhos. E não tem um limite, o não é quase inexistente. Às vezes o não está acontecendo dentro
da sala de aula. É verdade. Infelizmente, hoje estamos vivendo isso de uma forma triste, né? Batendo papo sobre escola, sobre educação, quero conversar com você sobre a nossa Lapinha. Nossa. Quanto tempo foi professora ali, dos meus colegas ali na Lapinha, passou muita raiva com a gente, nossa turma era foda. Quem lembra aí da quinta série na escola da Lapinha, misericórdia, viu? Não vou citar nomes não, tá? Gente, vocês fizeram coisa muito errada na Lapinha. Coitada da professora, viu? Vocês, uma das tá, professoras, gente? né? Vocês. Vocês, eu não participei disso. Conta pra gente, escola da Lapinha. Nossa, eu dei aula na Lapinha 97, 98 e 99. Eu tenho uma ligação, eu acho que a Lapinha ela tem que ser olhada de uma forma tão diferente, Guilherme. Eu acho que a Lapinha é cultura raiz. Eu acho que a Lapinha ela tem que ser cuidada com muito zelo. A Lapinha me remete muito à minha própria cidade natal. Aquela festa que acontece, almoço distribuído para todo mundo, doce para todo mundo, acontece na minha cidade. Você fala assim, meu Deus, estou pertinho, né? E não dá confusão, ninguém briga. Todo mundo conhece todo mundo. Conhece todo mundo se diverte. Então a Lapinha, para mim, ela tem que ser olhada. A gente não pode deixar a Lapinha ser fatiada, não. Tá? Verdade. A gente precisa cuidar da Lapinha, né? A gente está passando por uns problemas relacionados à gruta, né? Que parece que o acesso à comunidade está bem restrito, né? E não era o que era previsto, né? Então a gente precisa cuidar da Lapinha porque ela tem uma representatividade mundial que a gente não pode deixar. É de extrema importância, né? De extrema importância. Aprofundando um pouquinho mais no assunto Lapinha, conta pra gente um pouquinho de algum fato que você se lembra, não só da escola, quanto das festas, de algum aluno, alguma coisa que você pode trazer pra gente, para que possamos todos lembrar aí daquela boa época da escola da Lapinha. Tivemos a professora Leila e tantos outros professores que marcou tanto a nossa infância, ali, a nossa adolescência ali na escola da Lapinha, né? Vamos falar um pouquinho dos professores, então. Na sua época, cita alguns aí pra gente. Nossa, Maria Geralda, Tânia, Maria Geralda, Alexandre, Graziela, Hélio, professor de educação física. Nossa. Hélio, aqui da Lapinha, da Vila Maria. Hélio, professor de educação física. Não. Se o Alexandre tem 214 anos, ele deve estar mais ou menos com 530 anos. Nossa, foi uma época muito boa. Lembra quantos projetos a gente fazia? Demais, feira cultural. Lembra, a gente fez um túnel bom de, não sei se era Halloween, fizemos um túnel com tudo preto. Era a única matéria que eu passava, artes, educação física e feira cultural. Essa eu me dava bem ali. A gente fazia muito com tão pouco, né? Verdade. Hoje tá tudo. Verdade. Tudo festa aí. junina, era maravilhoso também as festas juninas ali na Lapinha, né? Eu acho que tudo assim, escola é o que tem a melhor comida, é de escola. Verdade. Então assim, os momentos mais marcantes, emocionantes. É na escola. É na escola, eu lembro que verdade. fizeram um aniversário para mim, não sei se foi em 97, 98. Fizeram aniversário para mim. Eu tinha as vasilhas até uns 2, 3 anos atrás, que eu ganhei há 27 anos atrás. A dificuldade para chegar na Lapinha, né? Se perdesse um ônibus também, né? Hoje melhorou. Então, vamos falar sobre isso. Nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, batendo papo aqui com a professora Leila. Nós vamos entrar no aspecto político agora. Você pode pontuar pra gente aí o aspecto. Vamos começar então. Segundo bloco, política. Transporte público na Lapinha e em toda a Lagoa Santa. Você pontua pra gente. Então, caro, né? Ineficiente na questão de horários, né? Se eu dependesse de ônibus enquanto eu trabalhava, eu não conseguiria. Eu saía de uma escola para Já naquela outra época. naquela época. Hoje estaria difícil também, né? Eu acho que a passagem é cara, transporte ineficiente. Acho que existem horários, já fiquei sabendo que dá diferença de 2, 3 horas.
complicado em determinados lugares, né? O ônibus não chega em todos os lugares, tem lugar que não vai. Mas de repente no último ano, né, ano de política, chega-se em vários lugares. A gente não pode ter política de último ano. A gente tem que ter política para todo o tempo. Quem se propõe a participar da política, a ter uma gestão, ela não pode ter uma gestão que tudo acontece no último ano. Construções faraônicas. Maquiagem. Beco da Lapinha virando rua asfaltada. Lapinha todinha asfaltada, faltando 3 meses para uma eleição, a gente não pode, a gente não compactua esse tipo de proposta, de projeto. Eu acho que a gente tem que ter política de transformação do primeiro dia de assumir ao último dia. A gente não pode mais, a gente não deve concordar com a política feita, tudo feito no último ano. Eu estou entendendo que a sua colocação entra no âmbito de uma política de médio e longo prazo, digamos, de uma política organizada, Sim. Né? Claro que a gente sabe, né, que nem tudo acontece no primeiro momento. A gente tem propostas, tem que ter propostas para curto prazo, que é para ontem. A vida, por exemplo, é para ontem. Propostas Saúde de é para urgência, ontem. né? Saúde é para ontem. Não tem que ser daqui 2, 3 anos. Maternidade é para ontem. Filho nasce a qualquer momento. A gente não tem filho nascendo aqui há tempos. Acho que uns 14 anos. Se não me engano, do último nascimento. E por que da importância de uma maternidade? Porque só nós, mulheres, sabemos esse momento delicado que a gente vive. Já é um momento delicado. Imagina, você começa a sentir as contrações. Ai, para onde eu vou? Pedro Leopoldo? Belo Horizonte? E se não der tempo? É na MG10? E se tiver qualquer problema? É onde? Então, a gente precisa ter política pública específica para a mulher. Porque nós é que fazemos com que a vida continue. Então, a gente precisa ter um cuidado com a mulher. E começa por essa questão da maternidade. De ter o seu filho onde você mora. Professora, dentro do que a senhora está pontuando para a gente, eu entendo que a sua campanha ela está muito no corpo a corpo, ela está muito voltada realmente para uma gestão realmente de médio e longo prazo, de gestão que tenha uma organização para que consiga obter os objetivos principais. Dentro disso eu te pergunto, quais as propostas principais, quais as propostas e a bandeira mais que a senhora possa enfatizar, assim, que a senhora está levantando para a cidade de Lagoa Santa? A Leila está vindo na política hoje para levantar qual bandeira, para ajudar e atuar em qual aspecto político? Desde 2020, quando foi o meu primeiro convite, né, para sair, era para ser vice, depois reverteu, eu saí como candidata a prefeita. Eu sempre acreditei na política de conversa, bater na porta e conversar com as pessoas. Porque quem precisa da política é a população. Se a gente não tem contato com ela, a gente faz o mais do mesmo. Às vezes a gente faz coisas onde não precisa e deixa de fazer onde é necessário. Então, caminhando, né, com o Genesco, que me convidou há 1 ano e meio, quando ele me convidou, eu falei, nossa, mas 1 ano e meio? Por que tão antes? E aí eu entendo a minha importância. Porque em 2020 a minha pergunta era, quem é Leila na fila do pão? Por que Leila? Hoje eu sei por que Leila. Porque eu tenho um dever com a cidade de Lagoa Santa que também me acolheu. Aqui eu tive 2 filhas, aqui eu criei raiz, então eu tenho uma obrigação de retribuir o que foi me ofertado. Então as nossas políticas são políticas de cuidar de pessoas. Como que a gente cuida de pessoas? Naquilo que elas mais precisam. Saúde, para ontem.
A gente sabe que tem filas aí de exames imensas. Se você precisa fazer um exame, dependendo da doença, é para ontem, que daqui 6 meses você pode estar no caso. A saúde terminal. Não espera, realmente. Não espera. Não tem como esperar, né? Cirurgias para ontem. Remédio para ontem. Então tem lugar que você pode ficar doente de segunda a quinta, porque na sexta não tem médico. Isso é sério. E aí a gente precisa de políticas de cuidado. A gente vê que a maior falha é na população menos favorecida. Quando você vai conversar com a pessoa, ela tem uma pessoa de 25 anos com quase dente nenhum na boca. A senhora cita alguns bairros pra gente que acaba sofrendo muito com essa realidade. Mas você acredita que Lagoa Santa tem pobreza? Muito, com certeza. Mesmo? Muito. Pode ser uma Lagoa Santa que não é vendida, né? Para todo mundo, mas existe, isso. Com certeza. Existe no dia a dia. Isso. Eu rodo a cidade todos os dias, eu entendo que existe 2 Lagoas Santas. Eu não estou aqui julgando nem colocando A e B, quem fez ou deixou de fazer, mas existem 2 Lagoas Santas. Isso. E quando existem, né, que a gente consegue ver, como você disse, do corpo a corpo, porque nós caminhamos. Nós caminhamos todos os bairros dessa Lagoa Santa. Então eu sei onde tem a riqueza e onde tem a extrema pobreza. Então onde tem a extrema pobreza, as pessoas ficam sem expectativa de vida. Por que eu vou fazer? O que está me dando? Essas pessoas já estão sem esperança, professora? Então, aí que vem a questão do assistencialismo. A gente não pode só dar uma cesta básica. Nossa, vou lá dar uma cesta básica. A cesta básica é momentânea. A gente precisa de política de transformação. Que a gente fala assim, nossa, eu posso viver da minha arte. Eu posso viver do meu violão, eu posso viver da minha voz, eu posso viver do meu futebol, eu posso viver do meu vôlei. A gente precisa mostrar que tem política de transformação e não de assistencialismo. O assistencialismo é momentâneo. O permanente é educação, cultura, esporte. São 3 bases que modificam a vida de qualquer pessoa. O esporte principalmente, né? Muda e molda caráter, né? Muito. Realmente. Por quê? Porque se você faz parte de um time de futebol, por exemplo, se você for por um caminho diferente, você pode ser excluído. E Lagoa Santa tem potencial de fazer muita coisa. Afinal de contas, a cidade toda tem quadras esportivas. Toda a cidade agora tem quadra. De areia, infelizmente sem manutenção, né? Porque quadra de areia ela dá muito mais trabalho do que de concreto, né? Porque você precisa ficar movendo a areia, limpando, esse tipo de coisa. Tem as quadras. Estou com uma perguntinha aqui já anotada aqui para te fazer nesse aspecto, viu? Tem quadra, mas não tem o professor para dar a aula, para ensinar o menino quais são as regras do vôlei, do futebol, do handball, da peteca, do que for. Pouco adianta ter quadra. A gente precisa ter gente lá. Construir para a gente aproveitar. E aí eu venho na questão da cultura. Você toca violão? Já toquei muito. Hoje não toca mais por quê? Hoje não mais. Por quê? Digamos que falta de tempo, digamos assim, mas eu tenho uma noção, digamos. Se você tivesse tempo, você queria viver de quê? De música. Pronto. É isso. Para você viver de música, você tem que ter incentivo. Sim. Porque todo mundo quer viver daquilo que é bom. Eu levanto muito essa bandeira aí, eu sou amigo de vários músicos de Lagoa Santa, todos eles que estão me assistindo, um abraço para todos vocês. Posso citar alguns aqui, né? Cidinho, Cabodé, Serginho, Sabiá, o Alisson Costa e vários outros aí. Eu sinto na pele, junto com eles, o quanto falta incentivo para esses músicos locais, esses músicos regionais, né, aqui da cidade, o quanto não são valorizados. Mas, vou deixar uma crítica aqui, tá?
essa crítica é pessoal minha, tá? Quando acontece a festa de Nossa Senhora da Saúde, esses músicos são convidados a tocar na barraca da igreja, mas esses músicos não são valorizados para tocarem na festa da barraca da igreja, na festa de agosto, na festa de Nossa Senhora da Saúde. Mas todo ano, esses mesmos músicos estão ali para mostrarem o seu trabalho, a sua música. Eles doam a sua voz e os seus instrumentos para fazer isso para a cidade. Devem ser valorizados esses músicos que são da cidade. Entendo dessa forma. Então, e a valorização passa por cessão de espaço, né? Tem tanto dinheiro, né? 10 milhões para a área da cultura. Isso abrange shows, eventos, essas coisas. Porque é igual a pessoa fala assim, nossa, o hospital está acabando, mas está tendo show. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dinheiro da cultura... Cada orçamento é direcionado para um setor. Nós tivemos o privilégio de receber um grupo, né, de cantores, de artistas, que recriaram o nosso jingle. Foi maravilhoso. Não sei se você viu o videoclipe. Ficou lindo. E a única coisa que eles pedem da gente, valorização. O que é que eles querem? Ter direito a apresentar, ser valorizado, né? E poder participar dos espaços que aqui tem. E a cultura, ela passa pela sensibilidade. Porque uma criança que está vendo aqui, fala, nossa, eu posso tocar, eu posso cantar. Serve de exemplo para os outros. E essa criança, se ela for valorizada no primeiro momento ali, isso já ajuda a moldar o caráter dessa criança. Então vai ser um jovem, um adulto, um pai muito melhor, né? Um ser humano melhor, né? A gente acaba entrando no aspecto de uma valorização humana que, se for tratada de uma forma bem simples, mas direcionada realmente para o ser humano lá atrás, né? É muito mais fácil ter resultados bons lá na frente com incentivos assim mínimos, digamos assim, né? Se torna mais fácil. Sim, e com essa conversa, né, a gente teve o Marcelo Fonseca, a Priscila, o Clécio do Encontro de Passarinhos, a Ana Carla, o Alê e o Felipe Lobo, que fizeram a releitura do nosso Já jingle. Toquei com eles, maravilhosos. Nossa Senhora! Abraço para vocês aí, viu? Pensa num povo maravilhoso. E a única coisa que eles querem, viver da sua arte. Querem ser valorizados. Pronto. São profissionais que querem viver da sua arte. E isso significa o quê? Ter um espaço nesses shows que tem aí. Ser valorizado no mínimo, o necessário. Receber, né? Porque amor não paga conta. Olha, eu vivo por amor, música por amor. Não, amor não paga conta, né? Amor não leva ao banco nada. O amor faz com que a gente viva uma vida mais leve e mais tranquila. Às vezes, né, gente? Tem umas que são mais complicadas. Mas a gente precisa de salário. Verdade. Você sabia que em Lagoa Santa a média de cachê para tocar num bar é R$100? Ainda? Isso é na minha época. Continua. E que nem todo cover é repassado ao artista. O valor total. Mas isso é uma coisa que pode discutir em outro momento. Mas a gente precisa valorizar os nossos artistas. Verdade. Isso é um ponto extremamente importante, e eu bato muito nessa tecla também, porque eu já vivi essa realidade dentro da cidade, né? E eu entendo que muitos dos meus amigos que estão aí trabalhando na música passam por isso até hoje. E estão aí dando um duro danado faz muito tempo já. Isso. Precisam dessa valorização. Você vai num barzinho sem música, você vai num barzinho com música, é outra coisa. Não existe ambiente sem música. Não, Quem não faz o existe. ambiente é a música. Com certeza.
E mesmo ali tá tocando, às vezes ninguém nem tá prestando atenção, acha que não tá, mas fica, né, no subconsciente, aquela, nossa, que delícia. Professora e candidata, qual a crítica que você pode pontuar em primeiro momento assim, dessa gestão atual que está em Lagoa Santa? O que você apontaria assim, de uma forma bem específica mesmo, que deveria ser mudado? O que você entende que a cidade vem realmente tendo uma deficiência muito grande? Em qual aspecto você pode colocar para a gente? Olha, eu vou pontuar só a questão de dialogar pouco com a população. Porque uma política eficiente, ela parte de quem usa. Ela parte de quem trabalha. Ela parte de quem faz com que os funcionários estejam bem. Então, não é gritando, não é ignorando, não é desfazendo que a gente faz um grupo. Uma política não se faz com o prefeito, com o vice, com os secretários. Uma política eficiente, ela se faz desde o menorzinho que está exercendo a função em qualquer lugar até o máximo que é o prefeito. Não existe um corpo separado. Existem os membros, existe toda a formação do corpo. Eu acho que a política da maquiagem, de mostrar que Lagoa Santa, aos olhos de quem passa por ela, é maravilhosa, esquecer do entorno, esquecer você me perguntou, alguns bairros, existe pobreza em vários bairros que Lagoa Santa, em quase todos os bairros de Lagoa Santa existe extrema pobreza. Pobreza estrutural mesmo, de esgoto a céu aberto, né, de pobreza. É uma realidade oculta? É uma realidade oculta, uma realidade, digamos, escondida? É mais fácil quando você esconde, é mais fácil você ignorar. Então a política pública, ela tem que atender todo mundo, tratar diferente para se tornar igual. A senhora tinha essa noção de como funcionava realmente, do quanto essa realidade oculta em Lagoa Santa realmente ela existe? Porque eu posso entender que essa noção dessa realidade oculta, esquecida, escondida, você acabou vivenciando muito isso durante essa campanha, porque eu sei que você andou muito pela cidade, houve eu não vou colocar aqui a palavra desgaste, mas eu vou colocar um conhecimento da realidade. Uma vivência assim, muito presente no dia a dia de todo mundo, porque você realmente andou por toda a cidade. Você vivenciou determinadas coisas que nem você, antes da campanha, sabia que existia? Não, já sei que existe. Porque enquanto diretor e professor, eu sabia que existia pobreza. Porque em escola pública existe o aluno menos favorecido, existe o aluno rico. Em 2020 eu descobri, a partir de 2020 eu descobri que existe extrema pobreza. E uma realidade muito triste que eu vi, foi até na região da Lapinha, em que eu fui visitar uma casa na época da pandemia, não estava nem na campanha política ainda, e tinha uma família de 5 pessoas vivendo no tamanho dessa sala aqui. Não tinha banheiro. E eu fiquei muito preocupada, porque isso me chamou muita atenção. Porque aqui tem pessoas muito ricas, mas tem pessoas extremamente pobres. E essa realidade, ela não é vista, né? Quando fala assim, você mora em Lagoa Santa, em qual condomínio que você mora? Geralmente acontece isso. Acontece, essa é a pergunta. Em qualquer outra cidade, local que você possa estar fora aqui de Lagoa Santa, quando a gente responde a pergunta de onde você mora,
e a gente responde em Lagoa Santa, a próxima pergunta sempre é: em qual condomínio? Você é rico, né? É isso. E o custo de vida aqui na cidade é muito alto. Sim. Né? Então, assim, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai ter uma separação mesmo, uma segregação aí de extremamente ricos com extremamente pobres. E todo mundo sofre. Só que o menos favorecido vai ficar vivendo desse assistencialismo que eu falei. E todo mundo pode ter uma vida menos sofrida, né, se tiver políticas públicas de qualidade. Começando pela saúde, educação de qualidade, cultura. Né, a gente vai por essas coisas mais sensíveis. Professora e candidata, se eleita for, qual o primeiro passo a ser dado? Entender realmente, conhecer realmente todos os detalhes que envolvem a cidade. Porque quando você não está no processo, você só tem acesso àquilo que te passa. Então, não acaba sendo uma visão artificial, né? Não dá para você falar, vou fazer tal coisa. Você não consegue prometer nada que você não tenha conhecimento de toda a parte. Então, assim, aqui trouxe para você um plano de governo, porque aqui, neste plano, tem ideias que foram tiradas e foram construídas, propostas construídas a várias mãos, por pessoas especializadas. Tivemos esse cuidado, não foi mirabolante, como o nosso adversário falou. Isso aqui são propostas até muito simples. E são propostas de efetividade, que a gente vai tratar Lagoa Santa, tratar todo mundo como deve ser. Não tratar uns melhores que outros. A gente precisa tratar todo mundo, às vezes diferente para se tornar igual, mas a gente precisa conhecer o todo, para não ter essa segregação que a gente está tendo aí, que as pessoas não acreditam que existam, tá? O primeiro passo é conhecer mesmo toda a realidade, como você muito bem disse, nós caminhamos muito, conhecemos de tudo um pouco, né? Andar com o Genisco é emocionante, porque as pessoas admiram a pessoa dele. Ele deixa de ver a pessoa 10 anos e quando encontra, fala assim, fulano, seu marido é tal, seu pai é tal. É aquele de conhecer o outro como deve. E o que nós temos de mais importante é o nome. E quando você encontra uma pessoa como o Genisco, que conhece as pessoas por nome, se você chegar na casa dele, você não tiver dinheiro nenhum e chegar um deputado, todo mundo senta à mesa da mesma forma. Todo mundo é tratado igual. Tratado de uma forma igual, né? Com igualdade ali para todos. Independente do poder aquisitivo. Me lembro de encontrarmos ali no evento na Fazenda Samambaia. Sim. Assim que ele me viu, ele falou, neta Dona Loura. É assim mesmo. Lembro disso. Pode ser que ele não saiba o nome dos mais jovens, mas ele fala assim, isso, seu pai, seu avô, isso é história, né? A pessoa que preocupa com a história do outro. Porque não é ignorar, não é baixar a cabeça para não cumprimentar, muito pelo contrário. Ele cumprimenta todo mundo da mesma forma. Isso é da personalidade dele. Legal, muito bom. Vamos passar aqui agora para um bate-bola rápido aqui com a nossa candidata à vice-prefeitura de Lagoa Santa. Vamos lá, preparada, professora? Bora? Um livro. Então, uma professora de português, um livro é pouco. Não é? Entendeu? Assim, porque eu estou aí no meu recorde de 1 ano lendo todos os dias. E tem 4 anos que eu leio toda semana. Mas já tem 1 ano que eu leio todos os dias. Então, eu acordo lendo, durmo lendo, toda oportunidade que eu tenho, eu leio.
Mas eu não vou falar vou falar de um livro específico, mas tem um estilo de época, né, também como professora de literatura, que eu gosto muito, que é do realismo. O realismo, né, foi lá em 1880, mais ou menos, né, quase mais de 140 anos de distância aí, e ele é muito atual. Tem o Quincas Borba, que é um livro que eu gosto muito, e mostra que as pessoas só são importantes enquanto elas estão servindo. Enquanto elas estão te servindo, é importante. Quando você passa a não ter mais utilidade nenhuma, você não serve mais. E hoje é assim. Boa reflexão aí para todo mundo. A gente é importante a todo momento. Então esse livro me chama muita atenção nisso, porque ele nota, enquanto ele serviu aos outros, ele era ótimo. A partir do momento que ele não pôde mais servir, ele se tornou um ninguém. E na política, a gente não pode ser assim, né? Afinal de contas, na política, quando a gente se candidata, a gente está se candidatando para servir ao povo e não para ser servido. Então, a política ela não pode servir para favorecimento do candidato. Ela tem que servir para que você transforme a vida do outro. Hoje eu tenho essa convicção muito tranquila, porque... Assim, não é uma carreira, né? Não pode e não deve ser uma carreira. O que você é? Vereador? O que você é? Prefeito? O que você é? Não. O que eu sou? Professora, advogada. Eu estou... vice-prefeito, eu estou prefeito. É um cargo temporário. Então a política ela não pode ser para servir. Para ser servido, desculpa. Ela não pode ser para ser servido. Vou usufruir dela. Não. Eu vou usar o meu conhecimento, a minha dedicação para servir e modificar a vida do outro. Maravilha. Falou sobre a política, vai a segunda pergunta então. Uma referência, uma boa referência dentro da política? Olha, pela convivência que eu estou tendo aí... Bate bola rápido, professora. Não fica dando explicação demais, não. Pelo dia a dia que eu estou convivendo, o Genesco hoje é minha referência política. Tem outras, mas pela nossa convivência é o Genesco. Quem não seria uma boa referência política para você? Tem vários, né? Nessa polarização... Já estamos vivendo eu não isso, escolheria realmente. nenhum nem outro. Então, a polarização, quem está aí nos extremos, para mim não é... É a condução política, né? Entendi. Maravilha. Sua grande qualidade? Perseverante. Seu defeito ou maior defeito? Nossa, é difícil, né? Dá bomba pra gente. Olha, gente, dela. Um aluno que toma bomba só pro professor. Às vezes eu sou... A minha perseverança me faz me tornar ignorante. Quase que dando murro em ponta de faca? Mais ou menos por aí. É? Um medo. Hoje não tenho medo assim, nossa, como eu tenho medo. Tenho medo. Bom, mulher de coragem, uma missão. Fazer de Lagoa Santa uma cidade melhor. Já que a sua missão é essa, eu então te pergunto, dentro dessa sua missão, qual o maior desafio? Fazer com que as pessoas acreditem na mesma coisa que a gente na política de transformação. Porque a política ela não pode ser de favorecimento. Então você entra na política não para mudar a sua vida. Você entra na política para mudar a vida do outro, transformar a vida do outro. O maior desafio é fazer com que a política seja de melhorar a vida do outro e não se favorecer. Maravilha! Que bacana o nosso bate-papo aqui. Professora e candidata, eu vou deixar você aí com as suas, né, considerações finais. Lagoa Santa está aí te ouvindo. Mande seu recado para todos. Por que a população de Lagoa Santa deve votar na professora Leila? Então, porque a dupla Genesco e professora Leila é a dupla que tem
como objetivo cuidar das pessoas, usar a política para transformar a vida do cidadão lagoasantense, que Lagoa Santa seja um lugar ainda melhor de se viver, com políticas públicas de qualidade. É isso. Professora, muito obrigado. Foi um prazer bater papo com você. Que bom receber aqui não só a professora Leila, mas a candidata e a minha professora. Foi realmente um prazer, foi uma realização. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço. Como eu disse, né, no início, ver os alunos da gente alçando voos aí diferente, igual você escolheu ser empreendedor, é isso que faz com que a gente não desista da arte de ensinar. Ser professor é isso. É olhar lá na frente e falar, nossa, deu certo, Deus existe, que bom. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Esse foi o nosso 16º episódio do podcast da Lapinha com a professora Leila. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.